santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a contemplar. Santo livro, santo livro, santo livro que me ensina a caminhar. Santo livro. Bom, meus amigos, amigas, dando continuidade a este encontro de formação, de mergulho profundo na Palavra de Deus, nesse mês da Bíblia, em que nós estamos estudando, rezando e procurando compreender para viver melhor, praticar este livro do Deuteronômio. Ontem nós fizemos uma introdução acerca do livro, para nos situar e compreender um pouco sobre o livro do Deuteronômio. E nesse encontro de hoje, nós vamos meditar, refletir sobre os 7 temas centrais, ou as 7 janelas, como nos fala o grande biblista Frei Carlos Mester, as 7 janelas. Iniciamos esse nosso momento pedindo o auxílio do Divino Espírito Santo sobre nós, para que o Divino Espírito Santo nos dê os seus dons e, por meio dos seus dons, a graça de compreender e também a graça de poder praticar, poder viver a Palavra de Deus, a lei de Deus, que se expressa por meio do livro do Deuteronômio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, ficamos ontem com o dever de casa de meditar o capítulo 6 do livro do Deuteronômio. Nesse capítulo 6 nós temos o grande, ou poderíamos dizer, o centro do livro, sobretudo naquele chamamento em que Deus faz ao povo para ouvir a sua voz, para guardar o seu mandamento, para tê-lo como único Deus, amá-lo de todo o coração, com todo entendimento, com toda a força, com toda a alma, e seguir os passos de Javé. Hoje, nessas 7 janelas, nós vamos meditar o texto que vai servir como uma espécie de uma bússola, de uma luz para a nossa reflexão na noite de hoje. Se encontra no capítulo 30, versículo 15 a 16, depois 19 e 20. O texto diz assim: Vê, que eu hoje te proponho a vida e a fidelidade, a morte e a desgraça. Se obedeceres aos meus preceitos, aos preceitos do Senhor teu Deus, que hoje te prescrevo, amando ao Senhor teu Deus, seguindo seus caminhos e guardando seus mandamentos, suas leis e seus decretos, viverás e te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra
em que haveis de entrar para possuí-la. Se, porém, o teu coração se desviar e não quiserdes escutar, se te deixares arrastar para adorar e prestar culto a outros deuses, eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Cito hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós, de que vos propus a vida e não a morte, a bênção e não a maldição. Escolha, pois, a vida, para que vivas tu e teus descendentes, amando ao Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele. Pois Ele é tua vida e prolonga os teus dias, a fim de que habites na terra que o Senhor jurou dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Esse texto que nós acabamos de ouvir é como que o centro desta reflexão de hoje, desta escolha que Deus coloca diante do povo para se fazer. Escolha entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. Como vimos, o livro do Deuteronômio, ele nasce de uma reforma, de um movimento chamado deuteronomista, pois Deuteronômio quer dizer segunda lei. Então nasce desse movimento, desta reforma. O objetivo do livro é levar o povo a observar melhor a lei de Deus. Este é o centro do livro do Deuteronômio. É um grande convite para que o povo possa seguir melhor, sendo fiel a Javé. Nesse contexto histórico que aqui e político, está acontecendo, como eu disse ontem, as invasões do reino de Israel que fica no norte. Pois o reino de Israel foi dividido em dois reinos. Tem o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul se tornou mais poderoso, se tornou mais organizado. O reino do norte, como ficava com fronteira, sobretudo com a região babilônica e também com a Síria, sofria muitas influências desses dois grandes impérios. Por isso não tinha força, era pequeno a sua força. E muitos estavam sendo contaminados, sendo levados para cultuar outros deuses, os ídolos. Como, por exemplo, Baal, que foi introduzido no reino do norte, ou seja, no povo de Deus, o culto a Baal pela rainha Jezabel. E nós sabemos da história de Davi, que desafiou os profetas de Baal. E por isso ele foge para o Horebe, fica lá revoltado com Deus, porque Jezabel queria matá-lo por ele ter passado a fio de espadas os seus profetas. Então o centro do livro é esse resgate à fidelidade à lei. Mas não é uma lei fria. Não é uma lei simplesmente uma norma fria, mas é esta lei do seguimento, essa acolhida, essa adesão a Deus, ao projeto de Deus. Então, o texto ele faz essa referência no capítulo 30, 19 e 20, que diz assim: hoje tomo o céu e a terra como testemunhas contra vós. Eu te propus a vida e não a morte, a bênção ou a maldição.
Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele, sendo fiel, estando próximo dEle, porque isto depende a tua vida e o prolongamento dos teus dias. Está aqui. A grande evocação. O povo precisa fazer uma escolha. Como lá, quando Josué chega e pergunta: a quem vocês vão servir? É hora de decidir. A quem vocês querem servir? E aí a grande resposta: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está aqui. O centro de todo o caminho espiritual, de toda a comunidade do povo de Deus, para fazer esta escolha. E é interessante que ao redor desse objetivo central que nós ouvimos nesse texto, no Deuteronômio 30, 19 e 20, aparece o que a gente chama de 7 temas, ou como diz o Carlos Mestre, grande biblista, 7 janelas. Nós vamos tratar aqui como janelas. Imagina uma casa com 7 janelas, e essas 7 janelas nos possibilitam entrar para conhecer, aprofundar, viver este livro do Deuteronômio. São janelas que nos ajudam a olhar para dentro da mesma casa, que é essa construção do povo de Deus, e descobrir a mensagem do livro, a mensagem de Deus para nós. Então, a primeira janela que se apresenta no livro do Deuteronômio é a janela que o professor Carlos Mestre chama de o perfume do amor. Então, a primeira janela é o perfume do amor. Ser a revelação do amor de Deus no meio dos povos. Exalar. Dizia São Boaventura, ser o perfume de Cristo no mundo, no meio das pessoas, atualizando, fazendo uma atualização disso. Mas já lá no Antigo Testamento, o povo era chamado a ser o perfume do amor de Deus para os outros povos. Exalar este amor de Deus. O amor de Deus é a chave para interpretar os fatos da história. É a chave para compreender a história do povo de Deus. De um Deus que é apaixonado pelo seu povo. Que ama o seu povo. Que escolheu este povo e o ama loucamente. Usar esta expressão para dizer da profundidade desse amor de Deus. Que ama sem limite. Não tem um limite, é sem excesso. Este é o amor de Deus. Foi por amor que Deus tirou o povo do Egito, o conduziu pelo deserto e o fez habitar a terra prometida. Foi por amor que Deus realizou isto. Se o Senhor se afeiçoou a vós e vos escolheu, não é porque serdes o mais numeroso de todos os povos. Pelo contrário, sois o menor dentre os povos. E assim, por amor a vós, e para manter a promessa que Ele jurou aos vossos pais, por isso o Senhor vos fez sair com mão forte e vos resgatou da casa da escravidão, da mão do faraó, rei do Egito. Deuteronômio 7,
de 7 a 8. Está aqui. Então, esse perfume de Deus, que o povo é chamado a exalar para os outros povos, se dá por esse amor que levou Deus a resgatar o seu povo da escravidão. Tirá-lo da escravidão. Então, esta é a primeira janela. Compreender o perfume do amor de Deus a partir da libertação. A segunda janela para a gente entrar nesta casa é a memória. Memória. Quem perde a memória, perde o rumo da vida. Pessoa que perde a memória, ela perde o rumo da vida. Ela não consegue mais situar, não consegue direcionar a sua vida, porque perdeu a memória. Sem memória, o povo perde a sua identidade e o rumo da sua missão. Manter presente a memória faz parte do objetivo central, que é manter a missão de exalar para os outros povos o perfume do amor de Deus. Por isso, sem parar, do começo ao fim, o livro do Deuteronômio pede que o povo não esqueça nunca o seu passado. Que ele traga sempre presente diante de si aquilo que Javé realizou por eles. É tanto que, na cultura judaica, quando a criança, sobretudo o menino, ele completa 12 anos, há na tradição judaica em que o pai leva a criança, o adolescente na sinagoga, e lá o pai conta para ele aquilo que Javé realizou por eles, atualiza, transmite esta história, esta memória. Ele conta para a criança, é missão do pai fazer isso, contar para a criança aquilo que Javé realizou por eles e fez com o seu povo. Os feitos de Javé. E o texto ainda diz assim sobre esse tema: amanhã, quando teu filho te perguntar que são estes testemunhos e estatutos e normas que o Senhor nosso Deus vos ordenou, dirás a teu filho: nós éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos fez sair do Egito com mão forte. Deuteronômio 6, 20 e 21. O Senhor nos fez sair do Egito com mão forte. E é quase um refrão. Isso se repete no livro do Deuteronômio. Esta expressão de fazer memória de que Deus tirou do Egito. Se a gente, por exemplo, quiser aprofundar e quiser ir mais além dos textos deste refrão, por exemplo, lá no capítulo 1 do livro, no primeiro capítulo, no versículo 30, no primeiro capítulo, versículo 30, diz assim: o Senhor nosso Deus, que vai à nossa frente, combaterá em pessoa por vós. É o que sempre fez no Egito diante dos vossos olhos. Ainda, Deuteronômio 4, 20, só uns textos para a gente situar na palavra de Deus. A vós, porém, o Senhor vos tirou da fornalha de ferro do Egito, para Deus, de sua herança, como sois hoje. Se a gente ainda mais um texto, Deuteronômio 6, 12.
Diz assim: cuida para não esquecer. Olha que coisa. Fazer a memória. Deuteronômio 12, ou melhor, 6:12. Olha o que o texto diz. Cuida. Cuida para não esquecer o Senhor que te tirou do Egito, da casa da servidão. Olha que coisa. É um refrão que vai se repetindo, de fazer memória daquilo que Javé fez. Deuteronômio 11, 3. No versículo 3. Deuteronômio capítulo 11, no versículo 3. Os sinais e as obras que fez no Egito contra o faraó, rei do Egito, e contra toda a sua terra. O que fez com o exército egípcio, com os cavalos e carros, arrebatando sobre eles a água do mar. Como Deus realizou os seus prodígios. E vai do texto, e vai lá sobre todo o texto, todo o livro, vai fazendo como que um refrão. É tanto que lá no último capítulo do livro, no capítulo 34, no versículo 11, o livro se fecha com esse versículo. É praticamente quase que o penúltimo versículo do livro volta com esse refrão de fazer a memória. Diz assim, Deuteronômio 34, versículo 11. Nem quanto aos sinais e prodígios que o Senhor lhe mandou fazer no Egito contra o faraó, seus servidores e o país inteiro, nem quanto a mão poderosa a tenhas tão terríveis prodígios que Moisés fez à vista de todo o Israel. Este é o grande apelo de Deus ao seu povo, de fazer memória daquilo que Javé realizou por eles. Não esqueçam jamais aquilo que Deus fez por nós. Eles atualizam isso. Isso é muito bonito. Essa atualização constante do fazer memória. Jesus vai pedir aos seus discípulos: fazer isto em memória de mim. Essa lembrança, esse repetir, esse atualizar os feitos de Deus em nossas vidas. A terceira janela, a janela do serviço. Porque Deus, Ele não escolheu o povo de Israel porque era um povo bonitinho, um povo poderoso, porque se fazia tudo, era obediente a Deus. Deus escolheu o povo de Israel como seu povo para que pudesse prestar um serviço à humanidade. E que serviço é esse? O serviço do testemunho da fidelidade a Javé. Então, pelo seu jeito de servir, o povo revela o rosto de Deus. Pelo comportamento, pela sua fidelidade, pela sua ação, o povo revela o rosto de Deus para os outros povos. Deve ser farol, deve ser sinal, deve ser testemunhas de Deus. Libertado da escravidão do Egito, o povo recebeu a missão de ser a revelação do rosto de Deus no meio dos outros povos. Diz o texto, Deuteronômio 4, 20. O Senhor vos tomou e vos fez sair do Egito, daquela fornalha de fogo, para que fosseis o povo da sua herança, como hoje se vê. Ou como o próprio Deus fala ao povo por meio do profeta Isaías. Eu, o Senhor, te chamei para o serviço da justiça. Tomei-te pela mão e te moldei. Eu te pus como aliança do povo, como luz das nações. Esse é o serviço do povo.
E o livro insiste nisso porque havia um desvirtuamento. O povo tinha abandonado a lei. Tinha abandonado. Não queriam seguir a Deus. Então, o que faz? Há um retorno para voltar das promessas e, sobretudo, do cumprimento da lei, da fidelidade. Por isso, os que têm a função de governar, isso aqui é muito importante, deve ser para o povo aquilo que o próprio povo deve ser para toda a humanidade. Deve ser sinal. O livro do Deuteronômio também foi escrito, como nós vimos ontem, ele servia como uma lei, como norma para os governantes. Os governantes deviam trazer consigo como uma espécie de um estatuto, de um código de ética que eles deveriam seguir para ser fiel a Javé. Porque era um serviço à humanidade. Era um serviço que o governante, que o povo prestava a toda a humanidade, testemunhando a fidelidade a Javé. Ele diz, abre a mão em favor do teu irmão e de teu humilde, do teu pobre em tua terra. Esse lema é o lema do mês da Bíblia, deste ano. Abre a tua mão ao teu irmão. Ser o povo eleito de Deus não é privilégio. Não é um privilégio. Mas é serviço, é missão. Nosso privilégio é poder servir os outros. O privilégio do povo de Deus é poder ser para a humanidade esse sinal da presença de Deus. Esse serviço à humanidade. E que hoje se manifesta na igreja. Nesse novo povo de Deus. Que é a igreja. Presente no mundo para servir a humanidade. A quarta janela é o Êxodo, que faz a grande memória. Viver, isso aqui é de uma profundidade teológica e espiritual, porque o Êxodo, o povo é chamado a viver em estado permanente de êxodo, de saída, constantemente, do começo ao fim. O livro do Deuteronômio manda lembrar o Êxodo. Recorda que fostes escravos na terra do Egito, que o Senhor teu Deus de lá te resgatou, e por isso que eu te ordeno agir deste modo. Deuteronômio 24, 18. Sem parar, falando ao povo, Moisés lembra e evoca o Êxodo. Para eles, o Êxodo não era um fato só do passado, um acontecimento histórico. O Êxodo era o hoje deles. Era essa atualização de Javé que os tirou, os conduziu, os libertou. O Êxodo era esta experiência de saída para ir ao encontro, fazer um caminho, uma jornada com Javé rumo à terra prometida. E ainda diz que do começo ao fim, repete-se, hoje lhes ensino, hoje ordeno, hoje proclamo. Constantemente o livro vai fazendo isso. Desde o capítulo 4, capítulo 5, 6, 7, 8, 10, capítulo 11, capítulo 13, 15, 19. Vai se repetindo também esse refrão. O livro do Deuteronômio pede que o povo viva em estado permanente de êxodo, permanente de saída. Pois a libertação não termina nunca, continua até hoje. E a gente lembra, quando a gente fala dessa saída, de quem a gente lembra hoje?
Quem se tornou Moisés para anunciar esse novo êxodo para nós hoje? Que Deus o iluminou e o conduziu e inspirou. O Papa Francisco, quando ele vai dizer: a igreja tem que ser uma igreja em saída, uma igreja em movimento, uma igreja que sai de si, que vai para a rua. É esse êxodo. E o Papa Francisco chama atenção para isso, para esse estado permanente de saída, de ir ao encontro do outro, de manifestar a presença de Deus, a fidelidade a Deus. E a quinta janela é a janela da compartilha da vida. Esses dois elementos fazem parte da constituição da comunidade. Ali se dá a fraternidade e a partilha da vida. Partilha de tudo que se tem. E na comunidade, então, se coloca primeiro aquilo no livro de Deuteronômio 15:4, que diz assim: entre vós, ou seja, no meio da comunidade de vocês, não haverá nenhum pobre. Lembra? A fraternidade e a partilha. Se há fraternidade e a partilha, não tem pobre, não tem miseráveis. A vida do povo deve ser um sinal da presença de Deus. Quando ver cacos de vidro no chão, você conclui o quê? Que quebrou um copo, quebrou alguma coisa. De repente você está em casa, chegou em casa, está lá os cacos de vidros no chão. Algo caiu e quebrou. Assim, naquele tempo, quando aparecia um pobre na comunidade, o profeta denunciava: alguém quebrou a aliança. Olha que coisa. A presença de um pobre no meio da comunidade simbolizava que alguém tinha quebrado a aliança com Javé. E qual aliança? Fraternidade e partilha. Alguém quebrou a aliança. Isso era feito de modo solene, pois a aliança era um compromisso solene de observar os 10 mandamentos. Quando todos observavam os mandamentos de Deus, não surgia pobre. Nem poderia surgir. O povo responde à iniciativa de Deus, vivendo em comunidade como irmãos e irmãs. Por isso, qual é o lema do mês da Bíblia? Abre a tua mão. E aí, olhando para nosso contexto, que temos aí mais de 13 milhões de miseráveis no Brasil, aí, e ainda abrimos a boca e dizemos: é um país cristão. Difícil, né? Difícil a gente entender tão grande contradição. Um místico do século XX, e que insistia nisso, e ele dizia: enquanto houver um pobre no mundo, enquanto estiver alguém com fome, alguém morrendo de fome, na miséria, é sinal de que o Evangelho ainda não se cumpriu. E esse é o clamor aqui. A presença do pobre na comunidade denunciava a infidelidade. Olha que coisa. Às vezes a gente expulsa, né? Porque incomoda. E o livro revela isso, a comunidade chama atenção. Olha quantos miseráveis estão aí nas ruas. Isso é sinal de que nós estamos sendo infiéis a Javé. Estamos sendo infiéis a Deus. Quebramos a aliança com Ele. Oxalá que todos nós hoje, o novo povo de Deus, o novo povo da nova aliança de Deus em Cristo Jesus, nos despertássemos para esse cumprimento dessa aliança. Alguém quebrou a aliança com Deus. Olha para a realidade do Brasil. Enquanto uma meia dúzia de famílias mantém mais de 70%
das riquezas do país. É um absurdo isso. Alguém quebrou a aliança com Deus. Não é possível. Comunidade verdadeira é aquela que, na vivência da palavra de Deus, revela igualdade, solidariedade e acolhida aos pobres. Fraternidade e partilha. O outro é meu irmão. E meu irmão não pode ficar com fome. Não pode dormir com fome. Este é o grande dilema. E é o grande desafio, melhor dizendo, para servir a Deus. E o livro de Deuteronômio rasga isso diante do povo. Coloca, expõe. Vocês estão sendo infiéis. Aí olhando para nós, para a nossa realidade de povo, de Deus, que nos orgulhamos, gritamos, somos cristãos, e nas nossas portas, nas ruas, estão os pobres. A presença do pobre denuncia a nossa infidelidade. Alguém quebrou a aliança com Javé. Alguém pegou mais do que necessário. Lembra do maná? Quando aqueles gananciosos que iam correndo enchiam os cestos para guardar por outro dia, no outro dia já estava estragado, não prestava mais, tinha que jogar fora. Não adianta, era para aquele dia, era para aquele momento, era para aquela hora de Deus. Alguém quebrou a aliança. Essa é a quinta janela. A sexta janela é a janela da libertação. A janela da libertação. Deus nos libertou da escravidão do Egito, nos tirou de lá. É tanto que Deus, no Antigo Testamento, antes de ser conhecido como Criador, Javé, Criador de todas as coisas, Ele é conhecido como Deus libertador, que libertou o povo do Egito. O livro do Deuteronômio revela que o Deus verdadeiro é aquele que libertou seu povo da escravidão do Egito, que lhe garantiu a vida. Por isso ele pede ao povo se liberte dos cultos dos ídolos. Lembra que eu falei no início da influência dos cultos de Baal? Então Deus pede que eles se libertem dos cultos aos ídolos e que seja fiel a Ele. Que abandone os ídolos. Pois o Deus verdadeiro, que prefere a misericórdia e a justiça aos cultos nos lugares altos. O Deus verdadeiro, Ele prefere a misericórdia e a justiça aos cultos nos altares altos. Subir aos montes para estar perto de Deus. E abandona a misericórdia e a justiça. Não vai dar certo. Diz o próprio Deus: eu sou o Senhor teu Deus, aquele que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de ti. Não terás outros deuses diante de ti. Deuteronômio 5, 6. Esse apelo de Deus. O motivo principal que levou-os a transmitir a história do passado, a fazer essa releitura de Javé, de trazer a questão da libertação, era o desejo de nunca esquecer a libertação de Deus, que havia realizado por eles em favor de seu povo, tirando-os da escravidão do Egito. De fazer a memória constante do que Javé fez. Essa releitura precisa ser feita. Essa atualização precisa ser feita. Diz o texto: não esqueça que Deus libertou você da escravidão do Egito. No Novo Testamento, não esqueça que Jesus nos libertou da escravidão do pecado.
nos libertou da escravidão e da morte e nos introduziu na liberdade como filhos na casa do Pai. A sétima janela, para entender de modo profundo este livro, é a janela que coroa todas as outras. Todas as 6 janelas. É aquela janela que traz a plenitude. É a janela da aliança. Aqui está a cereja do bolo. É como a gente fala, o capricho está aqui. É como você prepara um prato bonito em casa, para um almoço no domingo. Você preparou uma macarronada bonita. E aí você pega, coloca numa travessa linda, um refratário bonito. E aí você vem, corta ali um tomatezinho, faz uns caracolzinhos com ele, coloca no centro e põe ali é o que a gente chama do capricho. Ali é a cereja do bolo. Então a aliança é a cereja das 7 janelas. É o capricho, é o centro. E nessa janela, a grande evocação é o compromisso mútuo entre Javé e o povo. Javé faz uma aliança com o povo. E esse é o grande compromisso. O livro do Deuteronômio é o livro da aliança de Deus com Israel. É atualização. Era necessário lembrar. Olha que tem 600 anos. 600 anos depois da saída do Egito, que o povo saiu da escravidão do Egito, é escrito o livro do Deuteronômio. 600 anos depois. E 600 anos depois, essa memória é contada atualizada. Atualizada. Olha que interessante, quando o povo assume. A aliança não foi feita com nossos pais lá, portanto a gente não tem nada a ver, não. A aliança foi feita conosco. Essa mantendo viva a aliança que Deus fez. Deus fez uma aliança comigo. Por isso o pai contava para o filho. Olha que coisa bonita da tradição judaica. Do pai levar o menino e dizer, olha, Javé fez por nós. Por mim e por você. Você é o responsável agora para contar. Quando aquela criança casava e tinha seu filho, completava 12 anos, ele ia fazer a mesma coisa. Levava e contava e ensinava a aliança. Nós fizemos uma aliança. Eu fiz. O pai chegava e dizia para o filho, meu filho, eu fiz uma aliança com Javé. Não é, ó, meu bisavô, tataravô fez, não. Eu fiz uma aliança com Javé. Aquele menino depois ia falar para mim, eu fiz, manter viva, atualizada, presente, a aliança. Este escrito afirma, o Senhor nosso Deus fez conosco uma aliança em Horebe. Não foi, olha que coisa, não foi com os nossos pais que o Senhor fez essa aliança, mas com nós, que aqui estamos vivos hoje. Deuteronômio 5, 2, 3. Quer ver? Vai lá na Bíblia. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 2 e 3. Deus fez uma aliança conosco. E isso significa que, após, como eu disse, 600 anos do Êxodo, continuava sendo o hoje deles. Olha que legal. Continuava sendo o hoje. Na lembrança do povo, os tempos se misturam. O povo volta ao passado do Êxodo e traz o Êxodo para o seu hoje. Atualiza na sua vida. Nós fazemos a mesma coisa. Sabe quando? Lembra daquela musiquinha que a gente canta nas nossas procissões? Quando a gente canta aquela musiquinha, o povo de Deus no deserto andava, e acrescentamos, também sou teu povo, Senhor, e estou nesta estrada. Nós também somos hoje esse novo povo de Deus, como nos fala a Lumen Gentium,
um novo povo de Deus da nova aliança, que caminha. Por isso, chegando ao término desse nosso encontro de hoje, abrindo essas 7 janelas para entrar, para conhecer esta casa, que é esse livro do Deuteronômio, queremos terminar esse encontro de hoje com esta canção, dizendo a Deus que somos o seu povo, que estamos nessa jornada, que estamos caminhando com Ele e que assumimos a aliança hoje. No deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada. Também sou teu povo, Senhor. Estou nessa estrada, somente a tua graça me basta e mais nada. Também sou teu povo, Senhor. Estou nessa estrada, somente a tua graça me basta e mais nada. Amém! Que maravilha! Que bom! Que nós também somos o povo de Deus que estamos nesta estrada. Então, meu irmão, chegando ao término desse nosso encontro de hoje, quero lhe convidar para amanhã, dentro do encontro da misericórdia, o nosso terceiro encontro de formação bíblica, com a palavra de Deus, conhecendo um pouco o livro do Deuteronômio. Rezemos uma Ave Maria, pedindo a intercessão de nossa Mãe querida por nós, para que ela, que foi o sacrário vivo da palavra de Deus, que se fez carne no seu ventre, que ela interceda por nós a Deus, para que nós possamos viver a santa palavra do Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe do Verbo Divino, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém. Uma boa noite e até amanhã, com a graça de Deus. Santo livro, louvado seja Deus por seus autores, louvado seja Deus por seus leitores. Santo livro, Santo livro, Santo livro que Deus quis contemplar.